Olá, superabundas e superabundantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 erros da introdução alimentar que acontecem na escola. Então esse vídeo é para você, professor, pedagogo, que está lidando com a criança na educação infantil, né? Que a gente tem um momento do recreio, de compartilhar o lanche. Então, quais são os 5 erros que a gente comete sem saber, né? Então, a gente acaba cometendo na inocência. Então, sem mais delongas, vamos começar pelos tópicos, mas já lembrando, deixa seu like, compartilha com seus amigos, porque essas informações são importantes para a gente ensinar as nossas crianças como deve se alimentar, como elas podem ter hábitos saudáveis para serem adultos saudáveis, né? E dentro da escola, esse tema de nutrição é trabalhado dentro dos temas transversais que a gente está pautando na saúde e na cidadania, né? Então vamos lá? O primeiro erro é muito comum acontecer na escola na hora do intervalo, né? Então a criança vai e coloca lá a comida, a merendeira coloca a comida para a criança pega aquele pratinho e ela não come tudo, né? E aí vem o professor, vem a tia da merenda, a tia que limpa as mesas e fala: você tem que comer tudo, que desperdício, não pode jogar a comida fora. E isso é ruim, porque isso impulsiona a criança a comer mais do que ela está precisando. Então a criança acaba desconectando a necessidade de estou satisfeito com não posso deixar. E o não posso deixar, aí ela acaba comendo mais do que ela precisava, né? E ela fica estufada, pode dar indigestão, pode até depois, ao longo de várias vezes que isso vem acontecendo, a criança ela pode perder a noção de saciedade. Então ela come, 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 come e ela nunca está satisfeita. Porque ela não sabe mais o que é saciedade, porque ela foi forçada a comer e a dar um novo step point para o seu próprio organismo. E o próprio organismo em si não sabe, né, quando parar mais para comer. Então, professores, tias da escola, não façam isso. A criança largou a comida, não quer mais comer, não tá mais querendo lanchinho, que às vezes o pai manda o lanchinho e tal. Tá tudo bem, deixa, tá? Principalmente no período da tarde, porque provavelmente essa criança ela já veio almoçada, já veio com um lanche tomado, ela não tá com tanta fome. Então, deixa ela. Quando ela sentir fome, ela vai sim procurar alguma coisa para comer e falar com o professor que está com fome, ou vai começar ao longo dos períodos se habituando aos horários da escola para então se alimentar de acordo com os horários para não extrapolar, né? Então, o primeiro tópico é esse: não forcem as crianças, mas normalmente é um erro que acontece, que é coma tudo, né? Segundo tópico é negar um alimento para a criança, né? Vamos aqui abrir um parênteses, tá? Gente, eu tô com a voz meio fanha porque eu tô bem gripada mesmo, né? Mas vamos abrir um parênteses aqui, porque assim, você não pode negar o alimento para criança, né? Então tem uma roda de crianças que estão compartilhando ali um momento de prazer, de comer, e é um momento gostoso, né? De compartilhamento, de criação de laços, de socialização, mas aquela criança tem intolerância de corante vermelho, então ela não pode comer determinado tipo de alimento, ou tem intolerância à lactose, não pode comer determinado tipo de alimento. Nesses casos, realmente você não deve compartilhar o alimento com com os coleguinhas, incentivar esse compartilhamento para essas crianças em específico, tá? Por quê? Porque esses alimentos vão causar mal para a criança. No entanto, né, é um dos erros que acontecem na escola, o não compartilhar. Porque às vezes a criança em casa, ela não come de jeito maneira uva. Mas ela viu o amiguinho comendo e ela sentiu vontade de comer. E ela sentiu curiosidade de comer.
Se ela não tem nenhuma restrição, então pode deixar ela comer, pode compartilhar com o amiguinho sim, porque isso vai incentivando ela nessa introdução alimentar. Às vezes ela não tem acesso àquele alimento em casa, às vezes os pais não têm costume de usufruir, ela sente necessidade, e isso é super importante. Então compartilhem sim, né? O lanchinho com o aluno, tirando as exceções, né? E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Criança é muito sensível, né? Eu mesmo já fiquei doente porque eu vi jabuticaba na casa da minha vizinha, não sabia que fruta que era aquela, senti vergonha de pedir para comer, né? Senti vergonha quando me ofereceram, falei que não queria, né? Porque a gente sente esse tipo de coisa, porque criança é muito sensível, muito fechada, não tem noção. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei doente, tá? Então, sim, acontece, as crianças ficam doentes, com vontade de comer coisas que elas veem, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com febre, fiquei mal, minha mãe cuidou de mim e tudo, né? E aí a gente foi, eu lembro que a gente foi no médico e a gente tava voltando do médico e passou pelo meio da feira. E no meio da feira eu vi a tal da jabuticaba. E eu falei, mãe, é aquilo dali que eu quero, aquilo dali que eu vi. E aí a minha mãe foi, comprou aquele pote de jabuticaba e eu me acabei comendo jabuticaba. Hoje é uma das minhas frutas favoritas. Mas acontece, então dentro da escola, né, que a gente está no momento em que todo mundo senta, compartilha, um coleguinha traz um lanche, outro coleguinha traz outro. Às vezes é o próprio lanche da escola que raramente acontece, né, no próprio lanche da escola de um aluno compartilhar com o outro, mas quando é lanche que os pais preparam a lancheira para enviar, é muito mais normal que se compartilhe, tá? E é claro, novamente, ressaltando aí, né, aquelas crianças que têm aí intolerância a algum tipo de alimento, que a gente não vai compartilhar, mas isso é muito importante para o desenvolvimento da criança no sentido alimentar, porque às vezes é a única maneira que ela vai ter de ter aquele acesso, de não passar vontade, de não ficar doente com aquilo. E os pais talvez sejam a única maneira que vai ter acesso, né? Então, pais, agora recadinho para os pais. Quando forem fazer as lancheiras de vocês, pensem em mais um pedaço, né? Não, meu filho só come um lanche. Manda mais um de reserva. Por quê? Porque a professora vai compartilhar. É um momento que os professores, que nós professores, precisamos compartilhar com os alunos. Ali um alimento de um, de outro, porque às vezes o coleguinha pede, tem curiosidade, a gente não pode negar, a menos que seja realmente restritivo, né? Por quê? Porque faz parte da introdução alimentar, faz parte do conviver, do compartilhar, do socializar da escola na hora do intervalo, tá? Quando o lanche do intervalo, do recreio, já vem programado pela escola, né? Fica mais difícil das crianças compartilharem porque é um lanche padronizado para todo mundo, então fica mais difícil. Isso é super normal, né? Tomando aí ressalvas quanto à higiene, principalmente depois do Covid, a gente teve uma série de protocolos aí, né? De não compartilhar a garrafinha, de não compartilhar garfo, de não compartilhar copo, né? Então a gente toma essas providências também para não proliferar outros tipos de vírus, né? Porque a gente agora ficou um pouco mais esperto e a gente tem que trabalhar na prevenção. Mas é interessante também permitir que os alunos, né, compartilhem aí os seus lanches, isso é importante, tá? Então vamos pro terceiro. Gente, terceiro, deixar a criança sem comer, tá? Eu sei que na escola a gente tem tempos pré-determinados, então tem o tempo da aula, tem o tempo do intervalo, tem o tempo de saída, tem o tempo de entrada. E esses tempos pré-determinados, a gente tem atividades para fazer, eu entendo, tá? Mas deixar a criança sem comer não pode. Por quê? Porque ela precisa se alimentar. Então, uma coisa é a criança comeu e não quer mais, e outra coisa é a criança não comer. Se ela não estiver bem, se ela estiver doentinha, estiver cabisbaixa, é outro caso. Mas se ela não comeu, porque ela ficou brincando, porque ela não quis comer naquele momento e tudo mais, tira, reserva uns 10 minutinhos da última aula, na hora de todo mundo tá indo embora, e pergunta para a criança se ela não tá querendo comer o lanchinho, tomar um suquinho, né? Às vezes o lanchinho da escola ainda tem lá um reservado, né? Dependendo da escola.
né? Porque para a criança não ficar sem se alimentar por muito tempo. Você não sabe como que vai ser a rotina dessa criança quando ela chega na casa dela. Às vezes, né, ela foi e tomou aquele lanche no intervalo e só vai almoçar 4 horas da tarde, né? Ou então ela tomou aquele lanche no intervalo e só vai jantar 8 horas da noite. Então fica muito disperso, muito tempo sem se alimentar. Então reserva sempre, professor, você que é professor, reserva sempre 10 minutinhos antes da última aula, né? E oferece lá, gente, vocês não querem comer o lanchinho que sobrou, né? Quem não comeu, vamos comer o lanchinho. Se a criança não quiser, também não força. Mas é importante ter esse tempo, né? Para a criança não ficar muitas horas sem se alimentar, porque isso causa letargia, né? Letargia. Vamos pro 4, gente. Essa daqui, o tópico 4 é complicado, porque existem umas vertentes aí muito complicadas de se explicar. Muitos pais permitem que seus filhos consumam doces, né? Biscoitos recheados, balas, pirulitos, e refrigerantes, e bolos e afins. E tem pais que não, que pais que preferem uma alimentação mais in natura, frutas, legumes, né? E dentro da sala de aula, a gente vai ter esses dois vertentes de pais, de condutas alimentares. E na hora do intervalo, a gente vai ter esse choque. E aí a gente precisa tomar cuidado como professores, como orientadores no momento de socialização, do compartilhamento das refeições, para tomar cuidado com os pais que não querem que os filhos sejam introduzidos aos doces, ao açúcar logo cedo, né? Para que eles não possam compartilhar. Mas da mesma forma, esses pais precisam pensar em outros alunos e mandar frutas, os legumes, por exemplo, as cenourinhas pequenininhas, né? A mais, para que os alunos possam contribuir, compartilhar com seus outros coleguinhas, né? Incentivando os coleguinhas também a comer uma fruta in natura, a comer legumes, uma alimentação mais saudável. No entanto, fiquem os pais sabendo que pode acontecer da criança ver um doce, ver alguma coisa que ela não pode comer por causa das suas restrições, né? Das restrições porque você não quer introduzir doce para o seu filho e ficar doente, né? Então saibam que dentro da escola o melhor que se tem é que todos possam compartilhar uns com os outros os alimentos, tá? E por fim, mas não menos importante, é o trauma. A gente já falou do trauma no vídeo anterior da semana passada. Se você não viu, procura aqui no canal, vai estar por aqui. 6 erros da introdução alimentar que eu coloquei no título do vídeo. Mas esses traumas, gente, eles são ruins porque eles param a criança, param o desenvolvimento da criança, porque a criança se traumatiza, ela fica com medo, ela fica com vergonha e ela não se desenvolve, né? Então, se vocês estão no momento de compartilhamento e tudo mais, e a criança derruba o suco, derruba a água, cai o lanchinho no chão, não fica brigando com a criança, ai, você é destrambelhado, ai, você é distraído, ai, que você não isso e aquilo outro. Não faz isso, tá? Por quê? Porque você não faria isso com um adulto, né? Se o adulto vai pegar um cafezinho lá na garrafa e derruba na mesa, derruba o copo, você não vai xingar o adulto, você não vai falar, nossa, como você é distraído, como você é desastrado. Não. Então tenha a mesma consciência com a criança e melhor ainda, porque a criança que ela não é traumatizada, ela consegue se manter em equilíbrio e ela vai se tornar um adulto equilibrado. Mas a criança que ela é traumatizada, toda a vida que ela for fazer aquilo, ela vai fazer com receio, ela vai fazer com medo. E sabe o que acontece quando a gente faz qualquer coisa com receio e com medo? A gente erra de novo. E aí o trauma é rescindido, porque possivelmente vai vir alguém e vai falar: nossa, como você é desastrado, nossa, como você é isso. E aí esse trauma vai ser rescindindo. Então é importante, professores, que se a criança deixar alguma coisa cair, falar: tá tudo bem, acalmar aquela criança, tá tudo bem, né? Olha, então seu suquinho caiu, mas a gente tem água, vamos tomar água no lugar, já que não tem outro suquinho, né?
deixa eu te ver o que eu posso fazer por você, né? E talvez tenha algum suco na escola, talvez tenha outra coisa para repor, mas sempre acalmando a criança e falando que aquilo é normal derrubar, é normal, né? Vamos tentar evitar, segurar com mais força, ter mais firmeza, mas é normal, tá? Então não traumatizem as suas crianças, certo? Bem, esses foram 5 erros, e esse erro último que eu falei também acontece dentro de casa. Esses foram 5 erros da introdução alimentar no ambiente escolar. É importante que nós, professores, tenhamos sempre consciência de que aquilo dali é um momento de socialização, de interação social entre um ser humano e outro, entre um sujeito e outro, de aprendizagem. E a gente precisa estar sempre com a mente aberta e pronto para mediar situações para que ali possa se desenvolver o melhor da formação cognitiva naquela criança, tá bom? Bem, por hoje é só, Superabundas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, já falei isso, já compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo!